meus lindinhos, minhas lindinhas. Estamos aqui reunidos pelo coração com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Nas quintas-feiras, às 20 horas, alguém vai acolher você pelo YouTube em nome do Cetrelve com um fraterno abraço. Sou a Margarete, trabalhadora desta casa, que é um pontinho de luz no espaço, governado por Jesus. Por favor, se desejar, basta deixar seu remédio ou a sua água para, no decorrer do que vamos explanar deste assunto, serem fluidificados pelos amigos espirituais, onde raios de amor em formas de bênçãos cairão tudo para a sua melhora física e espiritual. E não se esqueça, procure fazer um evangelho no seu lar. Devo avisar que lá no Cetrelve, nosso hospital espiritual, tudo se inicia com a retirada da senha de atendimento fraterno. São gratuitas, porém limitadas. Aos sábados, a partir das 13h30. A casa oferece gratuitamente também cursos quinzenais, online, tem o NEP de Paulo a Tarso nas terças-feiras, a cada 15 dias, e também online presenciais, aos sábados do Livro ao Consolador, inclusive aos domingos, no 1º e 3º, ao estudo do desenvolvimento mediúnico em conexão com Miami. Somos parceiros de instituições sociais como a Árvore da Esperança e da GAAN, que é o Grupo Assistencial Alvorada Nova. Temos um doce cantinho, onde toda a renda é para o grupo da montagem dos kits de enxovais de bebês. Se você tiver algum interesse, também pode frequentar as aulas de crochê. Agradecemos aos frequentadores que lá nos deixam os cupons fiscais sem o CPF, tampinhas plásticas, lacres de alumínio, cestas básicas e peças novas para enxovais de bebês. E ainda os que pelo Pix, que é o nosso CNPJ, nos ajudam a ajudar. Gratíssima de coração por esses gestos de amor. E assim, iniciaremos mais um estudo sobre um item do Evangelho. Fiquem o mais confortável possível, conforme diz o Miramês, por João Nunes Maia, no livro Saúde. Faça um relax necessário, soltando seu corpo, dando ordens mentais a todos os seus membros, cabeça, ombro, perna, braço. Assim você vai criar uma aura de tranquilidade. Se sentir vontade, feche os seus olhos. Pense em Jesus. Observe a sua respiração. Perceba o ar que entra, que sai, inspire, expire, muita gratidão. E assim, mais relaxados, conectados, abra seus olhos. Faremos um Pai Nosso diferente, tá? Que é um Pai Nosso do José Silvério Horta. Espero que você goste como eu gostei. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Livra-nos também dos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos.
que vivem longe do bem. Auxilia-nos, Senhor, sobre isso. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre um mundo de desterro, distante da nossa luz, aliás, da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos rogar os eflúvios de luz, de acolhimento de todas as nossas necessidades. Obrigada a Deus pela permissão deste ato, que meu mentor me ajude, que a paz de todos possa ser alcançada. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da casa, amigo dos humildes e dos enfermos, junto ao nosso saudoso e querido irmão Melo, atue em nossas mentes, em nossas células, sistemas e organismo, nos fortalecendo. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à leitura de hoje. Eu vou utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, do Herculano Pires, a tradução é dele. Você pode usar o do Salvador Gentili, do Salvatore, você pode usar vários outros, né? Mas eu vou usar esse do Herculano Pires. Eu vou ler o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. O capítulo 18 é a parte das instruções dos espíritos, o item 13 e 14. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que você acha que significa? Uma parábola onde Jesus nos diz, nos informa que todos somos convidados para uma vida vivida, servido apenas a nós mesmos? Ou viver uma vida junto com Ele, servindo a Deus? Ele chama todos nós, mas nem todos escutam. Os escolhidos são os que responderão. Não existe em qualquer cultura que não foi chamado. Somos todos irmãos menores de Jesus. E Jesus nos chama. E você? Já percebeu o chamado de Jesus? Você, assim, escolheu servir as orientações de Jesus? A seguir as orientações de Jesus? E o estudo de hoje é sobre o item 13 e 14, que é: ao que se tem, se lhe dará. Olha só, vocês sabem, né, que Kardec selecionou a cada 1000 mensagens, umas 100 mais ou menos, para fazer as instruções dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois dessas 100, ele escolheu outras, selecionou outras para colocar aqui, né? E essa frase é uma das escolhidas e foi analisada por um espírito amigo em Bordeaux em 1862. Então vamos lá. Ao que se tem, se lhe dará. Qual seria o verdadeiro significado deste texto, né? Vamos analisar. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábola? Ele respondendo lhes disse: porque a vos é dado saber os mistérios do reino dos céus. Os discípulos fizeram a pergunta e ele respondeu: mas a eles não lhe é concedido. As pessoas que estão ouvindo, que não são discípulos, para ela ele fala por parábolas. Porque aos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uau! Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvirei com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-lhe-se-á, e ao que não tem,
ainda o que tem, se lhe tirará. Jesus amado, que tema provocante. Meu Deus do céu, o que será que ele quis dizer? Ao que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, parece que não tem sentido, né, gente? Meio que sem lógica. Tire do que não tem, ou do que tem pouco. Esse não é o Jesus que conhecemos, vamos ser francos. Não se pode analisar ao pé da letra. Há uma explicação. Vamos interpretar para quem, com quem e quando é que Cristo falava. Uma vez eu até assisti uma palestra do Geraldo Campetti e eu vi uma frase, um comentário dele que dizia assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, refletida, meditada, sentida e principalmente vivenciada. Quando é que vamos começar a fazer isso? Se vocês pesquisarem num livro do Wesley Caldeiras, chama-se Da Manjedoura a Emaús, vocês perceberão que existem apóstolos, discípulos e adeptos. E aqui o texto começa, né? Chegando-se a ele os discípulos. Do latim, discípulo quer dizer aluno. Posteriormente, alguns tornaram-se apóstolos. Os apóstolos necessariamente foram discípulos, mas nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Mas isso é um tema para uma outra reflexão, né? A análise dos evangelhos revela que os seguidores de Jesus eram de círculos diferenciados. Havia os adeptos, os discípulos, os apóstolos. E quais os mais próximos do mestre? Sabemos, né? Que era Pedro, Tiago e João. Esses viraram apóstolos mesmo. Os adeptos eram aqueles que aplicavam o comportamento às regras morais e espirituais ensinadas por Jesus. Prosseguiam normalmente com as suas vidas privadas, ligados a compromissos familiares e sociais, e compunham sua rede de apoio. Estes somos nós, adeptos. Vamos ao centro, tomamos passe, mas não nos envolvemos. Até assistimos uma palestra ou outra, né? Mas o passe nos basta. Agora, no caso, chegando-se a ele os discípulos, será que um dia nós seremos discípulos? Acompanhavam Jesus eles, a maioria simples e pobre. Alguns ricos como Nicodemos e José de Arimateia. Entre os adeptos se encontravam os amigos íntimos de Jesus, como Marta, Maria, Lázaro. Porém, os discípulos, que são os alunos que têm orientação, mas que sempre precisam continuar estudando, possuíam responsabilidades na difusão da Boa Nova, na tarefa de ensinar o Evangelho. A vós foi dado saber os mistérios do reino dos céus. Está escrito aqui. Aos que não veem, não ouvem, não entendem, ele cita: nele se cumpre a verdade de Isaías. Então, diante da verdade, e que não estão, né, na verdade, diante da verdade, e não conseguem vislumbrar. Então, por isso é preciso fazer uma reflexão. Veja, nós não estamos lendo um conto, um romance. Aqui o que envolve é uma questão material. Ter algo para si? Não, claro que não. Lembre-se que Deus é um Deus de justiça. Ele não está falando da questão material, ele está falando da questão espiritual, certo? É um Jesus, um Deus cheio de bondade. Ele oferta pão e não pedra. Deus não tira os nossos bens. Ninguém vai perder o que conquistou. Jesus chama a nossa atenção. Lembre-se, Deus só concede. A colheita é grande, mas os operários são poucos, certo? A medicina, no estágio em que eles estavam, quando estavam lá
no entorno de Jesus não existia para os pobres, nem atendia com eficácia, eficiência os afortunados. Durante milênios, o caminho para a recuperação orgânica foi a cura pela fé. Jesus e os discípulos ofereciam estas curas. Assim abriam as portas da hospitalidade e cativavam ouvidos para a mensagem do reino de Deus. Para aqueles que não entendiam os mistérios do reino, ele falava por parábolas, tá certo? Se vocês pegarem o livro Vinhas de Luz, no capítulo 100, que é pelo Espírito de Emmanuel, né? Nos círculos do cristianismo, diz lá, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que farei de Jesus chamado Cristo? Lembra quando ele foi, né? Perante Pilatos? Que fazem os homens no campo das lições diárias? Aqui um exemplo vivo dos dias atuais. Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaçam as aspirações. Claro, as aspirações do menor esforço. Oram e não praticam nenhuma obra. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário. Às vezes eu faço até um santuário na minha casa para mostrar a minha fé. Mas tão somente isso que devemos fazer? Ou devemos ter atitudes, obras no sentido da caridade? Outros muitos acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações. Comiam pão, bebiam vinho, mas detestavam as verdades, né? Porque é assim, quando você fala, perdoai o seu irmão, fazer o bem, nossa, isso é muito difícil, eu vou deixar para outra encarnação. Logo, grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta quanto ao que fará Jesus e pega, crucifica com despreocupação do dever e da responsabilidade, sem nenhuma justiça. Poucos imitam Simão Pedro, que após tudo aconteceu, a iluminação na época de Pentecostes, né? Depois da iluminação de Pentecostes, quando a língua de fogo desceu e tudo ficou muito claro, continua seguindo Jesus sem condições até a sua morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue da estrada, né? Na estrada do erro. Foi a estrada, esqueci, aquela frutinha amarelinha, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Digo, Paulo de Tarso, que passou pelaquela situação, a estrada de Damasco, coloca-se no caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, e vai até o fim da luta, lembrando, pensando, representando Jesus. Então, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e que protege. É indispensável transformá-lo dentro de seu coração em padrão permanente, por modelo e exemplo. Temos que agir, gente. Temos que criar. Nós temos desejos, temos interesses, temos vontades. Somos ou não agentes de mudança? Ajudamos o nosso próximo? Quem demonstra a renovação de si mesmo habilita-se a cooperar na sua própria renovação espiritual. É o poder do meu, do seu, do nosso livre-arbítrio. Analise você mesmo. És o criador das suas próprias misérias? Com que medida tem medido os demais? Se sente muito superior? Humilha o seu próximo? Se acha muito bondoso? Tem feito muitas bobagens? Como anda a sua consciência? Como anda a nossa consciência? Está muito pesada? Temos muitos arrependimentos. Segundo aquele livro, Céu e Inferno, acho até que eu tenho ele aqui. Não, esse é o Evangelho.
Bom, segundo o livro Céu e Inferno, que vocês sabem, né? É o livro sobre a justiça divina. Em seu capítulo 7, na primeira parte, no item 15 a 17, se não me engano, ou 15 a 17, ou A até, né? Ele cita que o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho o arrependimento não basta. São precisas ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo toda a sua causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Dê uma lida na questão 909 do Livro dos Espíritos. Essa aqui, ó, tá? Dá uma lidinha na questão do Livro dos Espíritos. Você acha que o homem pode vencer suas más tendências? Tá lá. Sim, às vezes até vencem tendências por fracos esforços. Fica a dica, tá bom? Deus não beneficia ninguém, não de graça, mas pelas conquistas espirituais. É isso que ele está falando. Quem conquistou espiritualmente, dá-lhe abundância. Daqueles que a buscam. Você buscou? Eu busquei? Buscamos? Ah, legal, teremos em abundância. Você vê, você escuta, você entende. Aquele que recebeu é que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque se esforçou para fazer-se digno. Meus amigos, meus lindinhos, minhas lindinhas, de verdade, eu espero que eu tenha conseguido demonstrar que as palavras de Jesus não destroem, só transformam. Assim, ao que se tem, se lhe dará. Por quê? Ao que ainda não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. É porque ainda não conquistou os ensinamentos espirituais divinos. Tá bom? Assim, quase terminando, eu gosto de exemplificar tudo que eu leio do texto do Evangelho com histórias do Chico. Tem vários livrinhos de histórias, mas hoje eu vou falar sobre um caso do livro do Ramiro Gama, que chama Lindos Casos, tá bom? Eu vou ler o conto 17, A Pergunta de Timbira, tá bom? Deixa eu tirar o som para vocês me ouvirem a leitura. Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Quem eram os irmãos Xavier? O Chico e o José, o irmão dele ainda quando vivia, né? Aliás, os dois já desencarnaram, mas o José morreu primeiro. O Joaquim Timbira era um companheiro espiritual simples e bom, que estava sempre disposto a auxiliar com sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados, tá bom? E aí houve uma ocasião lá no centro que o irmão e o Chico trabalhavam, que sempre aparecia uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra. E sempre à noite ela vinha com vários obsessores em grande falange e tomavam-lhe a boca derramando fel e veneno em forma de palavras. E José, o irmão do Chico, ficava orientando cada um daqueles que chegavam, explicando tal. E sempre essa cena se repetia. Até que um dia Joaquim Timbira incorporou no Chico e falou palavras, claro, no ouvidinho do Chico. E Chico, claro, compreendeu e falou com o irmão dele. Falou: José, meu filho, convém você ensinar o bom caminho a esses irmãos sofredores que acompanham essa nossa irmã.
Entretanto, é preciso você doutrinar igualmente esta médium que traz esses obsessores. É necessário que essa mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Aí o José falou assim para o Chico: poxa vida, mas eu tenho que doutrinar, tenho que conversar com esses espíritos infelizes. Você não acha, Chico? Sim, irmão, você tem. Penso que até que você está certo, mas procurando encaminhar a verdade, nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento vão seguindo o seu caminho. Mas a irmãzinha que traz ele, que os acompanha, sempre vem com esse tipo de espírito. Algo está errado. Ela precisa estudar. É verdade que eles devem ser atendidos em primeiro lugar, mas vamos refletir um pouquinho com o que tem acontecido aqui. Toda caridade feita com a boa intenção, como você faz, José, é muito louvável diante do céu. Mas será que não é melhor você curar as feridas do que ficar só espantando moscas? Olha só esta frase. E a pergunta do amigo espiritual ficou gravado no coração do José e do Chico como uma valiosa lição. E nós? Quanto tempo vamos ficar espantando as moscas? Ou vamos curar nossas feridas? Vamos agir, vamos estudar, vamos aprender. Já somos da turma que sabe os mistérios do reino dos céus? Somos adeptos só engajados? Ou já somos discípulos? Conhecemos a matéria, vamos estudar mais? Somos tarefeiros de Jesus? Temos disciplina? Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o nosso próprio espírito, nosso próprio livre-arbítrio, que descuidado não sabe conservar. O que tem, arranque o joio do seu coração, semeie boa vontade, e assim um orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade, e vamos agradecer a Deus por isso. Espero de verdade que os comentários aqui realizados façam que cada um de nós possa meditar sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre nos parecem incompreensíveis. E para finalização, nas palavras contidas no livro Cisco de Amor, de Chico Xavier, vou falar uma coisa. Uma vez perguntaram para o Chico assim: Chico, qual é a novidade? Chico respondeu: a novidade, meu filho, ainda é o Evangelho. Já ouvimos, já lemos, mas ainda não agimos o suficiente para a sua prática. Então vamos estudar e levar nosso olhar para as coisas que nos acontecem e vamos produzir frutos da caridade. Vou ler pequenos versinhos do trecho do livro da Alta de Souza, nossa mentora dos enxovais de bebês, chamado Plenitude, está na página 103. A ascensão verdadeira é caminho de luz, que requer do espírito reforma moral, conduzindo seu ser ao esmero total, tendo o exemplo do Mestre Jesus. Tá bom? Bom, de fato, concluindo, solicitamos aos amigos espirituais a fluidificação das nossas águas. A fluidificação dos remédios que algum irmão porventura tenha colocado, e bênçãos sobre as suas respectivas intenções. Que esta água você tome seus remédios indicados e sinta-se mais fortalecido. Pedimos, Jesus, que os benfeitores derramem aqui o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido
com raios de amor, de paz, com fluidos curativos, calmantes e outros para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber desta água em nome de Jesus, receba, por favor, meu Deus, fluidos curativos, calmantes, que equilibre todo o nosso ser. Receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Deixa eu colocar uma música bem bonitinha. Em gratidão por esse momento, pedimos, Jesus, abençoa nossos familiares, aqueles que ainda estão em provas educativas pelas expiações, abençoa todas as casas de caridade, inclusive a nossa, e abençoa todos os trabalhadores daquela casa, assistidos e estudantes do CETREL. Abençoa as crianças desamparadas, sofredoras, solitárias, órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados, Jesus. Abençoa quem está acamado, revigora as pessoas em depressão, em radioterapia, em quimioterapia. Abençoa, Jesus, dê apoio e força aos orfanatos, ao GAAN, à Árvore Brasil, aos seus voluntários e, como diria São Francisco de Assis, abençoa os animais, principalmente os abandonados. Abençoa nosso planeta e todos os dirigentes de nações, Jesus, para que cultive a paz e, finalmente, por favor, nos abençoa, Jesus, com a paz, discernimento e nos coloque nas palmas de suas mãos, Jesus. Como diz Marco Baiuri, lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, por trás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Seja qual aflição você passa, observe qual é o recado. Isso vai passar, tá bom? Meu lindinho, minha lindinha, como diria Emmanuel, Deus não cria duplicatas, só cria originais. E você está na sua melhor versão. Aproveite. Agradeço de fato e de verdade a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. Para que esse conteúdo chegue ao maior número de corações, por favor, dê um joinha e ajude-nos a ajudar. Continuem a se cuidar e um até breve, se Deus nos permitir. Uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.